Fala galera, aqui é o Guilherme da Grid Arquitetura, mas vocês podem me chamar de Gui, e essa é a nossa série de tutoriais para vocês dominarem o SketchUp em 30 dias. Então se você quer aprender modelagem 3D no SketchUp, já se inscreve no canal, clica no sininho e deixa o seu like, tá bom? Tem um cachorro aqui que de tempos em tempos ele começa a latir. Parou? Parou. Pessoal, então vou mostrar para vocês o que a gente vai modelar hoje. Eu peguei essa referência buscando por mesa de centro, encontrei essa aqui, cliquei no link e ele me redirecionou aqui para o blog Casa de Valentina. E a gente consegue ver aqui as imagens dessa mesa. Tem um nicho horizontal, um nicho vertical. Ela é basicamente dois módulos iguais. Inicialmente eu tinha achado a divisão do módulo era por 3. Mas depois, olhando a imagem de cima, eu percebi que na realidade é um quadrado e o restante que sobra embaixo é o nicho. Aqui eu estou com a tela inicial do SketchUp, assim que a gente abre o programa, ele dá uma tela de boas-vindas, e nessa tela de boas-vindas a gente escolhe qual template que a gente vai trabalhar. Eu vou escolher o template simples, em metros. O que a gente vai fazer? Isso aqui é uma figura humana, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser deletar ela. Então eu clico com o botão esquerdo do mouse e aperto Delete. Como a ideia aqui é fazer de uma forma mais simples possível, eu vou falando os comandos e explicando no meio do caminho, para não ter que fazer toda aquela explicação de comando por comando para vocês aprenderem a modelar, porque isso tornaria mais cansativo, um pouco mais arrastado esse processo. A gente vai entender que primeiro a gente tem essa parte cinza, que é o que seria o chão do SketchUp, e a parte azul, que seria o céu. E como que a gente navega no SketchUp? Basicamente a gente tem a rodinha do mouse, que funciona como um zoom in ou um zoom out. Você vai aproximar ou afastar. Quando eu preciso mover a tela, eu aperto o Shift, seguro e aperto a rodinha do mouse e arrasto. Então, pressionando o Shift e a rodinha do mouse ao mesmo tempo, eu arrasto a tela. Essa primeira parte é um pouco mais complicada, na verdade a única dificuldade inicial do SketchUp é você se acostumar à interface que na hora que você estiver modelando, porque você vai girar e às vezes você não está ali com a sensibilidade nas mãos e vai acabar dando zoom de mais ou zoom de menos. Mas isso não é um problema, tá, gente? Todo mundo passa por isso e fica tranquilo que vai dar certo. Então a gente vai começar com a ferramenta retângulo e aqui a gente vai utilizar muito atalho no teclado, tá? Porque é a forma mais rápida e mais prática. Então a gente começa com a ferramenta retângulo apertando a letra R. R de retângulo. A gente já percebe aqui que o meu cursor ele se tornou um lápis com um retângulo embaixo. Eu vou clicar aqui nesse ponto de origem, dei um clique com o botão esquerdo e aí eu vou arrastar. E aí, se vocês conseguirem reparar ali no canto inferior direito, aqui onde eu estou passando o mouse em cima, próximo às horas do relógio do computador, vocês vão ver que ali tem uma caixa chamada Dimensions, que no caso são as dimensões, o tamanho desse retângulo que eu estou desenhando. Então a gente vai fazer ali um retângulo de 1,85, aí eu digito 1,85, digito ponto e vírgula e 0,55. Então eu vou fazer um retângulo de 1,85 por 55 centímetros. Pronto. Tenho aqui o retângulo. E aí vocês percebem que a gente tem uma face e 4 arestas. Tá. A gente começa a desenhar pelas formas básicas no SketchUp. Então a gente tem aqui esse retângulo. O que a gente vai fazer agora vai ser puxar. Vamos subir a volumetria desse retângulo. Então a gente vai usar a ferramenta Push and Pull com a letra P. Aperta a letra P, clica na face e arrasto para cima. Eu posso escolher livremente ou ali na caixinha da distância, que vai ser a mesma caixinha de todas as medidas, colocar a dimensão que eu quero. Então eu quero essa mesa de centro com 45 centímetros de altura. Eu boto vírgula 45, Enter. A gente já tem aqui, já consegue ver esse retângulo já tomando forma, certo? Aqui a gente consegue perceber que ela é afastada do piso, tem um recuo e ela é um pouquinho mais alta. Então a gente vai usar a ferramenta Offset para isso. Offset é o que? Eu vou, com o meu mouse, estava aqui. Com o meu mouse, eu vou chegar na parte de baixo, vou apertar a letra F. F para dar Offset. Clico uma vez com o botão esquerdo do mouse e arrasto. E aqui, mais uma vez, eu vou digitar uma coordenada. Então, vou botar 0,05, que no caso seria 5 centímetros, porque nós estamos desenhando em metros. 0,05, Enter.
Então vocês já conseguem perceber que conforme a gente começa a mexer nas ferramentas, a gente vai seguindo esse processo. Clica no atalho, começa a executar a ferramenta, dá as coordenadas e dá o Enter. Mais uma vez, eu vou usar a ferramenta de puxar e empurrar e vou empurrar essa face. Tá vendo que quando eu passo o mouse e o cursor em cima de uma face, ela fica selecionada. Clico com o botão esquerdo e subo 4 centímetros. Então aqui a gente já fez ali aquela parte recuada da mesa de centro. O que a gente vai fazer? Eu vou considerar que para essa mesa foi utilizada uma chapa de 3 centímetros de MDF, tá? Então eu vou usar o offset aqui, 0,03, e aqui também. Como eu usei o offset aqui nessa face com a coordenada de 3 centímetros, e eu ainda continuo dentro da ferramenta, quando eu chego na parte de cima, eu só preciso clicar 2 vezes, que ele vai repetir o mesmo comando. Então, o comando que eu usei aqui embaixo, do offset de 3 centímetros, eu usei aqui em cima também. Ali, eu falei para vocês que a gente percebeu ali uma forma que é um quadrado e o restante do móvel. Então, a gente vai medir. Para medir, a gente vai usar uma trena. Então, lembra sempre do comando e com o ícone, trena, para medir. E a letra T. Então, aperta a letra T. Vamos ver quanto tem aqui. 49 centímetros. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nessa linha, apenas na linha, e vou fazer uma cópia. Como que eu faço uma cópia dessa linha? Apertar a tecla M, de mover, e a gente vai fazer a cópia com o CTRL. Então, quando eu aperto a letra M, já mudou o meu cursor, eu vou clicar no CTRL e segurar, clicar no endpoint, que é o ponto que eu quero pegar, e arrastar. Vocês conseguem ver que quando eu arrasto, tem ali um tracejado em vermelho? E se eu arrasto na outra direção, tem um tracejado verde. Se eu arrasto para cima, eu tenho um tracejado azul. Estou mexendo paralelamente naquele eixo. Então a gente vai chegar para cá e vai colocar a medida de 49, que foi a medida que a gente encontrou aqui do quadrado. A gente vai fazer mais uma cópia, mais uma vez, segurando o CTRL, apertando aqui no endpoint, 0,03. Agora, a gente vai arrastar, vai clicar só nessa linha, e com o M, mais uma vez, de mover, a gente vai arrastar no eixo. Tá vendo? Que está aqui dentro do eixo vermelho. E a gente vai travar esse eixo com o Shift. Vai segurar o Shift e vai trazer até esse ponto de referência aqui. To Constrain on Line from Point, que é o ponto que a gente colocou. Então a gente tem aqui um espaço de 49 centímetros, 3 centímetros da chapa, e a partir daqui começa o nicho horizontal na parte de baixo. Com a ferramenta puxar e empurrar, mais uma vez a letra P, a gente vai puxar mais ou menos até aqui, que dá 38 centímetros. E aqui também. A gente vai agora empurrar daqui para cá, pegando sempre a referência a essa face. Então, basicamente, a gente já tem o modelo da mesa quase que pronto, né? A gente vai agora só apagar essas linhas. Cuidado para não apagar a face, tá? Às vezes a gente está apagando e de repente, tá vendo, apaga e acaba destruindo o que a gente fez. Então você vai apagar aí com cuidado. A gente vai transformar isso aqui agora num componente. E mais para frente eu vou explicar para vocês o que é um componente. Toda vez que eu tenho uma modelagem no SketchUp, se eu clico uma vez, eu clico na face. Se eu clico 2 vezes, eu clico na face e nas arestas. E se eu clico 3 vezes, eu clico em tudo aquilo que está junto nessa modelagem. Cliquei nele 3 vezes, ele selecionou tudo. Clico com o botão direito do mouse e venho aqui em Make Component, criar componente. E eu coloco aqui módulo mesa de centro e dou Enter. Agora a gente vai criar uma cópia desse módulo. Eu vou selecionar o modelo. Eu vou apertar a letra M de mover, que a gente já sabe que é com esse comando que a gente faz cópias. Aperto o CTRL, clico na ponta, solto e começo a arrastar. Aqui eu vou colocar aqui na outra ponta e vou mover no eixo ali, ó, na setinha verde, 5 centímetros. Nós estamos utilizando o SketchUp 2024. Eles fizeram uma atualização muito interessante, que é o Flip. Então agora essa nova ferramenta do Flip, que é esse triângulo aqui cortado por um tracejado que está aqui em cima, tá vendo?
Agora ele mostra quais são os eixos. Então, se eu quero espelhar esse objeto horizontalmente, eu venho aqui no eixo vermelho e clico. E aí eu giro, vejo que também preciso fazer no outro eixo, no eixo verde. Então eu venho e clico no eixo verde. Dou ESC. E aqui a gente tem o nosso módulo e a nossa mesa. A gente vai vir aqui, salvar como. E vamos salvar o nosso modelo, antes de continuar. Salvou o modelo em File, Save As, vai escolher um diretório dentro do seu computador, escolher um nome, como a gente faz com todos os outros programas. Feito isso, a gente vai importar a textura. Como foi que eu escolhi essa textura? Eu busquei no site da Guararapes uma textura, Guararapes, fabricante de MDF. Então eu entrei no site do 3D Warehouse. Esse site é o site da Trimble, do SketchUp, para a gente baixar blocos. Então aqui no perfil da Guararapes a gente tem as placas de MDF que eles utilizam e as cores e as texturas. Então eu venho aqui nessa barrinha de procurar dentro dos modelos deles. Se eu não me engano, eu usei o Peroba. Isso mesmo, foi o MDF Peroba. Venho aqui, clico para fazer o download com o botão esquerdo, SketchUp File. Ele vai baixar, tudo certo. Agora eu vou vir aqui no meu modelo novamente e importar aquele bloco para dentro da minha cena. Clico em File, Import. Ele vai abrir a janela me perguntando de onde eu quero buscar esse bloco. Então eu já deixei separado previamente. E depois eu vou explicar uma maneira mais fácil de vocês inserirem os blocos dentro do SketchUp. E aqui eu tenho a placa de MDF, eu inseri ela. Toda vez que eu quero sair de um comando no SketchUp, eu aperto a barra de espaço. Ou o ESC. Então, a gente está aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pintar a mesa. Para a gente conseguir pintar a mesa, a gente tem que usar o balde de tinta. Então lembre-se disso. Letra B de balde. Enquanto você mantiver o Alt pressionado, o seu cursor ele vai mudar de um balde de tinta para um conta-gota. E se você soltar, ele volta a ser um balde de tinta. Então você aperta o Alt, clica e escolheu. Aqui no cantinho já aparece a textura MDF Peroba Guararapes. Agora o cursor voltou a ser um balde de tinta. A gente vai aplicar a textura. Mas antes, calma, vamos dar um Ctrl Z, vamos desfazer aqui. Vamos fazer de novo. Você vai importar bloco. Inserir um bloco. Saiu do comando. Agora você vai usar o balde de tinta, apertar o Alt, pegar com conta-gota a textura. Em vez de a gente pintar, igual eu fiz anteriormente, a gente vai entrar no bloco, no componente, vai clicar nele 2 vezes. E agora a gente vai clicar 3 vezes para selecionar ele todo, que assim eu estou alterando os dois de uma vez. Apertar o balde de tinta novamente e pintar. Pronto, a gente já tem basicamente a maior parte da nossa mesa modelada. Isso aqui eu posso deletar já. Agora a gente vai usar, da mesma forma que a gente importa o bloco que a gente importou a textura, a gente vai importar outros blocos para fazer a decoração dessa mesa. Então eu venho em File, Import. E aqui eu já tenho separado os blocos e eu vou deixar eles o link para vocês fazerem o download de cada um. E vou começar a inserir. Então eu importei aqui o vaso com planta. Tá vendo que ele já veio numa direção diferente, ele veio num eixo diferente. Então a gente já vai usar a ferramenta de rotação. Cliquei no objeto. Clico na tecla M de mover. Quando eu clico na tecla M, vocês conseguem perceber que tem esse sinal de mais nas pontas? Esse sinal de mais ele é para me facilitar a rotação. Então se eu clicar no sinal de mais, eu consigo aqui girar mais facilmente o modelo. Eu venho aqui, clico, a tecla mover, pego aqui em algum ponto da base
e coloco aqui onde eu quero. A gente já utilizou bastante comandos aqui dentro do SketchUp, então eu recomendo que vocês pratiquem, que vocês utilizem os bloquinhos que eu vou deixar na descrição do vídeo e completem a decoração dessa mesa. E aí, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem deixar para mim nos comentários que eu respondo. Se alguma coisa não ficou claro ou se vocês queriam entender melhor alguma das ferramentas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu apoio. É isso, até o próximo vídeo.